Então hoje nós vamos ver sobre o tema da lição é motim em família, e o nosso texto base se encontra em Números, no capítulo 11 e no capítulo 12. Números, capítulo 11, capítulos 11 e 12. No capítulo 11 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E no capítulo 12 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Números, capítulo 11, do verso 1 ao verso 7. E Números, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Todos acharam? Números 11, do 1 ao 7, diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Agora vamos para o capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Números 12, do 1 ao 8. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Como eu disse, o tema da lição de hoje é sobre o motim em família, e o exemplo que nós temos, a passagem do texto base da nossa lição, fala sobre a passagem que Moisés já tinha libertado o povo do Egito, o povo já tinha saído do Egito, o povo agora estava além do Sinai, estava numa região desértica. Esse foi o início dos problemas, ou a fagulha que acendeu essa rebelião, esse motim na família de Moisés. E aí Arão e Miriam, eles chegam, eles se conversam e falam assim: por que Deus só fala com Moisés? Por que Moisés lidera o povo? Miriam fala: eu sou profetisa, você é sumo sacerdote, nós somos mais velhos. Por que Moisés e não nós? Então eles começam a se rebelar. E aí no momento que eles começam a se rebelar, Deus já chama os dois e fala: peraí, o que é você? Vamos parar com essa brincadeira, vamos botar aqui os pingos nos is. Então nós vemos que a primeira coisa que nós vemos aqui, antes da gente entrar especificamente em cada ponto, a primeira coisa que a gente vê que, mais uma vez, a gente vê que não existe família perfeita. Todas as famílias da face da Terra, o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Todas as famílias, elas têm algum tipo de problema. Todas as famílias que já existiram, elas têm algum tipo de problema. A primeira família teve um tipo de problema. Adão e Eva. A sua família tinha problema. Um filho matando o outro, mas não como ficou a situação na família. Todas as famílias
tem algum tipo de problema. Não existe família perfeita. Diego, por que você está reforçando isso? Porque a igreja é composta de famílias. Toda igreja ela é composta de famílias. E se não existe uma família perfeita, logo, por consequência, não existe igreja perfeita. Porque a igreja é formada de famílias imperfeitas. Ou seja, se você acha que a sua família é imperfeita e você tenta buscar outra família, a sua próxima família vai ser imperfeita. Meu casamento não é perfeito. Já sei, vou me separar e vou buscar outra mulher. Ou vou me separar e buscar outro marido. O seu novo casamento não vai ser perfeito. A igreja que eu estou não é perfeita. Já sei, vou buscar outra igreja. Você vai buscar outra igreja. Aquela igreja não vai ser perfeita. Ainda que aquela igreja seja perfeita, ainda que aquela igreja pareça ser perfeita, quando você for para aquela igreja, ela vai se tornar imperfeita. Por quê? Porque eu e você, nós somos imperfeitos. O ser humano ele é imperfeito. Então, é importante a gente sempre ter isso em mente, porque, primeiro, fica claro no texto bíblico, de todas as famílias que são apresentadas no texto bíblico, nós sempre vemos, elas todas são imperfeitas, elas todas têm um problema, elas todas têm uma dificuldade. As dificuldades variam, as imperfeições se divergem, mas todas são imperfeitas. Segundo, para a gente quebrar a ideia de que na igreja existem famílias perfeitas. Ah, a família do pastor é perfeita. Não, a família do pastor não é perfeita. Se você sentar meia hora com ele, você vai achar um monte de problema com a família dele. Ah, a família do presbítero é perfeita. Não, não é. Minha família está longe de ser perfeita. Se você está contigo meia hora ali, você está chorando. Ah, a família do diácono, a família da secretária, a família da professora, a família do membro. Toda família é imperfeita. O que alimenta a ideia de que existem famílias perfeitas é a inveja. É você ver alguma coisa naquela pessoa, ou alguma coisa naquela família, que você queria muito, não tem, e aí você tem a ideia de que aquela família é perfeita. Isso acontece muito, por exemplo, com o emprego. Né? Ah, meu emprego é ruim. Ah, mas o meu colega ele trabalha numa empresa que a empresa dele é perfeita, eu quero ir para aquela empresa. Por quê? Talvez porque ele ganha mais do que eu. Talvez porque ele pode trabalhar de casa e eu não posso. Talvez porque o trabalho dele é perto da casa dele, seria perto da minha casa e o meu trabalho atual não é. A partir do momento que você sai do seu trabalho e vai para o trabalho do seu amigo, para a empresa do seu amigo, não te dou 2 meses. 6 no máximo. 1 ano estourando. Você vai ver que a empresa não é perfeita. Porque não existe perfeição só no céu mesmo. Lá vai ser perfeito e eterno. Aqui na terra, tudo é imperfeito. Então o que nós podemos fazer? Aprender com os erros e tentar não cometer os mesmos. Tá? E na família de Moisés, por mais que parecesse uma família perfeita, né? Você tem 3 irmãos. Um é o líder escolhido por Deus. Como a gente viu aqui no capítulo 12 de Números, o homem mais manso que já existiu na face da terra. E mesmo assim ele não entra na terra prometida porque ele feriu a rocha, perdeu a temperança, perdeu, né? Perdeu o juízo, vamos dizer assim, né? Se estressou ali e feriu a rocha. Depois você tem Arão, sumo sacerdote. E a gente viu na semana passada, na pregação da irmã Carol, como que ele foi, não escolhido, mas como que ele foi sacramentado, como que ele foi, assim, chancelado como sumo sacerdote. A vara dele foi a única que floresceu, deu flores e deu frutos. Floresceu e deu flores, óbvio. Floresceu, deu folhas e deu frutos. Ou seja, não tinha outro sumo sacerdote, era Arão. E terceiro, nós temos Miriam, uma profetisa. Como que uma família dessa pode ter problemas? Imagina uma família com um líder, com um sumo sacerdote, e com um líder como Moisés, um sumo sacerdote, e uma profetisa como Miriam. É o tipo de família que você olha e fala assim, essa família é perfeita, essa família é perfeita. Você imagina uma família, por exemplo, onde o pai vamos supor uma família, o pai é pastor, tem 4 filhos. O pai é pastor, a mãe é missionária, os 4 filhos são pastores, as 4 noras são, sei lá, evangelista, missionária, as crianças, tudo canta na igreja, toca na igreja, a família é uma benção. A família é perfeita. Essa família não tem defeitos, essa família não tem problema. Errado. São pessoas imperfeitas. Toda família tem dificuldade, toda família tem problemas, e a família de Moisés não é diferente. E aí, toda a história começa, toda a história do motim, toda a história da rebelião, ela começa com um motivo. Tudo tem um motivo primário.
tudo, exatamente tudo na vida tem uma faísca, tem uma fagulha, tem alguma coisa que começa aquele fogo. Você não faz um fogo, eu quero fazer uma fogueira aqui. Você não taca alguma coisa, aquela palha, aquela... não quero dizer assim, você não coloca fogo e aquele fogo já pega de primeira e já fica... Não, tem uma centelha, tem uma fagulha, tem um início ali e aquilo vai queimando, vai ardendo até o ponto que pega fogo e fica ali, sai do controle. O motim na família de Moisés começou assim. E o fato interessante, que eu não vou talvez generalizar, mas eu acho que a gente pode generalizar, de certa forma, os irmãos podem discordar, isso não é o ponto da lição, mas nós vemos que normalmente, vamos usar essa palavra, as fagulhas que incitam os problemas, elas são externas ao problema. Diego falou grego, não entendi nada. O motim na família de Moisés não começou com alguma coisa dentro da família de Moisés. Mas a fagulha que acendeu o motim na família de Moisés começou de um fator externo, começou do povo. O povo longe começou a reclamar. E isso veio crescendo até chegar na família de Moisés. Então a primeira lição que nós temos hoje é que, muitas das vezes, um problema nos atinge e a gente acha que começou aqui. Não começou aqui. O problema terminou aqui. Esse é só a cereja do bolo. O problema começou lá atrás. O problema começou muito longe. Só que como ele não foi tratado quando estava muito longe, ele foi chegando perto, no momento que pega fogo e fica incontrolável. O motim na família de Moisés começa assim, tanto que a primeira passagem que nós lemos foi lá em Números capítulo 11, onde não tinha nada a ver com Moisés, a história do capítulo 11. A gente vai entrar nos pormenores, mas a rebelião do povo, lá no capítulo 11, começa por causa de comida. O povo reclamando com comida, não tem nada a ver com a história de Moisés. E termina com um motim na família de Moisés. Diga, Cátia. Quando eu li, eu não entendi direito se foi Deus que falou com Moisés, como foi essa história? Eu não consegui entender. Em que momento? No capítulo 11? Essa história deles estarem reclamando e que chegou aos ouvidos de Moisés, foi Deus ou... Foi Deus que falou com Moisés. O que acontece? Então, o primeiro ensinamento para nós é esse. Às vezes um problema atinge a nossa família e cresce e se desenvolve na nossa família, mas a raiz do problema foi bem longe da nossa família. Coisas que poderiam ter sido evitadas. O que aconteceu? Como que começou esse problema na família de Moisés? Bom, lá no capítulo 11, como nós lemos, do verso 1 ao verso 11, nós vemos que começou ali no povo um motim. O que é um motim? Um motim é quando você começa a fazer atos explícitos de desobediência, atos explícitos de rebelião. O que é um motim em uma cadeia? É um ambiente propício, favorável e bem recorrente, pelo menos no Brasil, de ter motim. Os presos simplesmente eles começam a se rebelar, eles começam a se revoltar e começam a fazer coisas que eles sabem que estão errados, mas eles fazem por desobediência, eles fazem explicitamente para manifestar a sua posição contrária àquilo que está com a sua insatisfação, contrária àquilo que está acontecendo ali. Então, no capítulo 11, começou um motim. E qual a razão do motim? O povo estava no Egito, eles saem do Egito e depois que eles passam pelo Mar Vermelho, eles saem da região do Sinai e vão para um deserto propriamente dito. E deserto é deserto, né? Deserto não tem comida, deserto não tem nada. Só que como foi o Deus Todo-Poderoso que tirou eles, Deus não desampara. Então o que Deus faz? Bom, você não tem comida, todo dia eu vou mandar para vocês o maná, que era como se fosse uma semente de coentro, como a gente leu, que aquilo caía durante a noite junto com o orvalho. De manhã, quando eles acordavam, na porta da tenda deles tinha o maná. Eles pegavam o maná, cozinhavam aquilo ali e faziam uma espécie de bolo e comiam aquele bolo. E aquele maná tinha todas as, vamos dizer assim, todas as proteínas, carboidratos, açúcares, tinha tudo o que o povo precisava para viver bem. Era gostoso? A Bíblia fala que tinha gosto como azeite de oliva. Tem gente que não gosta de azeite. Para essas pessoas não devia ser gostoso. Mas resolveu o problema. Considerando estar no meio do deserto,
resolveu o problema. Bom, o povo está cansado de maná e eles falam assim, poxa, porque aqui a gente só tem maná para comer. Bom era lá no Egito que a gente tinha peixe, que a gente tinha alho, que a gente tinha cebola, que a gente tinha as comidas do Egito. Bom seria se a gente estivesse lá no Egito comendo aquelas coisas. E aí, nesse momento, Deus ele fica, né, chateado, para não dizer o mínimo, porque ele pensa, bom, eu estou sustentando esse povo. Eu tirei, o povo estava lá no Egito. Comia peixe, mas também tomava chicotada. Comia alho, mas também trabalhava não sei quantas horas por dia. E aí eu tiro esse povo de lá, atravesso o Mar Vermelho, abro o Mar Vermelho, tá aqui, ó, coluna de fogo durante a noite para não morrer de frio, tá aqui a nuvem durante o dia para não morrer de calor. Dei o maná, dei tudo que eles querem, eles continuam reclamando, eles não estão satisfeitos. A ira de Deus se acende a ponto de no final do arraial começar um fogo que começa a queimar as pessoas. A ira de Deus se manifesta, vamos dizer assim, de uma forma que chega ao ponto de matar pessoas pela sua murmuração. Aí começa o problema. Diga, Cátia. Eu queria colocar diversos aspectos sobre o Egito, né? Nem todo mundo tinha cargo de peão, né? Nem todo mundo tinha cargo de peão. Tinha outros, tem vários documentários que falam que tinha aquela coisa que eles trabalhavam 2 semanas e comiam, tinha turma. Tipo assim, você é enfermagem, mas tem gente que vem para a Alemanha como faxineiro. São duas vidas totalmente diferentes. Sim. Você tá no Egito, que aqui é o nosso Egito, mas é diferente, né? Então, junto o povo todinho, provavelmente, que não comia. E uma coisa que eu vejo, o que me chama a atenção nessas, é como a gente lidar. Porque uma coisa assim, irmão, você vai para o Brasil, sabe, eu vou pelo Brasil por Dubai, aí o preço mais barato, eu vou viajar 20 horas até não sei aonde, durmo lá e depois eu sei que mais 30, no máximo vai demorar 3 dias a viagem. Mas eles não tinham plano. E aí eu acho que é a frustração do povo. Porque eles sabiam que estavam indo para a terra prometida, não estava escrito no papel, não sabiam e não estavam preparados para que demorasse tanto tempo. Eu só lembrei da situação deles quando eu fui para o Brasil da última vez, eu estive na casa do meu pai. Eu comi feijão com arroz todos os dias, eu li o Manaus, só lembrei dele. Falei, era feijão com arroz, era feijão com arroz, arroz com feijão, gente, feijão por cima, feijão por baixo. É que eu não cozinho, eu chego lá no Brasil, eu faço tudo que eu não tenho que fazer, arrumar casa, eu tenho uma vida maravilhosa no Brasil. Então, eu tive que fazer tudo que eu não faço. Então, o que tinha lá, o que a moça fazia era feijão com arroz, que estava no freezer. Eu passei 20 dias comendo feijão com arroz, gente. É duro. Eu entendi o povo, que é duro. Imagina 40 anos comer maná. Sim, certamente. É duro. Rapaz, eu sabia que eu estava indo, já estava contando. Mas é duro, irmão. Se você não tem um plano, esse é o problema. Se você não tem um plano certo, é difícil passar no deserto. Então, mas aí vamos voltar para aquela questão de que isso explica, mas não justifica? Não justifica, não. Não justifica. Explica, sem dúvida. Se eu comer arroz e feijão durante, sei lá, 30 dias, tem gente que gosta de arroz e feijão como comida da vida. Eu não sou muito fã de feijão, eu como porque tenho que comer. 30 dias em seguida arroz e feijão, parece que não é nada, mas não justifica. O povo murmurou e quando o povo começa a murmurar, Moisés se sente ofendido com a reclamação. E aqui a gente tem mais ou menos a mesma situação de Moisés com o povo e de Samuel com o povo. Quando o povo reclama com Samuel falando que quer um rei, que Samuel fica ofendido e Deus fala assim, não, eles não estão contra você, eles estão contra mim. Moisés ele fica chateado, Moisés fica ofendido com as murmurações do povo, com as reclamações do povo, e eu imagino Moisés falando, poxa, vocês saíram do Egito, abriu um mar, vocês estão reclamando que estão comendo, a comida sustenta vocês, não é gostosa, não é, mas sustenta vocês, estão reclamando, e aí Deus fala assim, olha só Moisés, não é com você. O povo não está reclamando com você. O problema do povo é comigo. E aí por isso que a ira de Deus está sendo contra o povo. Explica, mas não justifica. Por que o povo reclamou? Porque o povo, como a irmã Kátia falou, você está ali comendo maná durante 3 dias, você sabe daqui a 3 dias. Um mês você aguenta? Um mês. Se fosse 3 anos. Né? Os historiadores dizem que a peregrinação inteira, condições normais de temperatura e pressão, ela duraria 4 anos, durou 40. Se o povo sai do Egito, Moisés fala assim, pessoal, só vim libertar vocês, mas vocês vão comer 4 anos de maná, tudo bem?
Talvez o povo falasse, não, tudo bem, 4 anos comendo maná a gente aguenta. Sabendo que daqui a 4 anos você vai numa terra que manda leite e mel, você come o que você quiser. Mas durou 40. Explica. Mas qual é o problema? Qual foi, vamos dizer assim, o motivo pelo qual se estendeu a peregrinação do povo? Desobediência. O povo passou 40 anos no deserto, não porque demorava 4 anos, mas por causa da desobediência e murmuração do povo de Israel, eles perderam a direção, ficaram rodando em ciclos e se mudou 40 anos. E isso nos mostra que, quando nós estamos fora da direção de Deus, coisas que eram para demorar 4, demoram 40. Então a gente pode dizer que, por que o povo comeu maná durante 40 anos? Porque eles estavam fora da direção de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, o que é para ser temporário, passa a ser temporário. Quando nós estamos fora da direção de Deus, o que é para ser temporário, passa a ser perene. Então explica a murmuração do povo de estar comendo maná todos os dias, parou de comer o que eles comiam, a comida gostosa do Egito, explica. Assim como explica o fato de Moisés ter ferido a rocha, ao invés de ter falado da rocha. Assim como explica o fato de Davi não poder ter Davi ter se deitado com Betseba. Ele subiu lá, tinha uma mulher nua tomando banho, podia estar tomando banho dentro da casa, que tomou banho fora da casa. Explica, sem dúvida, mas não justifica. A murmuração do povo não é justificada quando a gente olha o que Deus já tinha feito para o povo. E isso é uma coisa que acontece em nossas vidas. Eu diria que isso acontece muito em nossas vidas. Deus tira a gente do Egito. Deus se revela. Primeiro Deus se revela, porque o povo assistiu às 10 pragas. O povo sabia disso. Então Deus se revela para nós. Aí Deus nos tira do Egito. Aí Deus abre o mar vermelho. Mas ele dá maná, não dá picanha. E aí eu falo assim, poxa, que Deus é esse que me trouxe até aqui para me matar de fome. Mas olha para trás. Ele abriu o mar, ele te tirou do Egito, ele se revelou para você, ele mostrou que ele é poderoso. E por causa de um maná, você nega tudo o que aconteceu? Isso acontece conosco todos os dias. Todos os dias. Quem falar que não acontece... É só olhar o contra-cheque, né? É só olhar no Rio de Janeiro, lá a gente chama de cebolão, que faz chorar. É só você olhar o cebolão e você vai falar, poxa Deus, mas caramba, né? Poxa, eu tenho 2 filhos, aí quando eu olho alguém com 3 filhos eu falo, poxa, mas 3 filhos. Aí eu tenho 3, mas quando eu olho alguém com 4 eu falo, poxa, mas 4 filhos. Aí eu moro na Alemanha, aí eu moro no Brasil, poxa, eu queria morar na Alemanha. Eu moro na Alemanha, poxa, eu queria morar na Austrália. Eu moro na Austrália, poxa, eu queria morar em Marte. Mas não tem ninguém morando em Marte. Ah, mas eu queria morar em Marte. Nós nunca estamos satisfeitos. E a situação atual, ela sempre tem a capacidade de nos fazer esquecer tudo o que aconteceu até aqui. A situação atual é perfeita? Não é. Não é perfeita para você, não é perfeita para mim, não é perfeita para ninguém. Todos nós, de novo, temos dificuldades, todos nós estamos insatisfeitos com alguma coisa. Nada é perfeito na vida de ninguém. Ah, mas o pastor Ivanô, ele tem a esposa, ele tem um filho só. E, poxa, ele mora numa casa legal, porque ele tem um carro. Para ele é muito fácil vir para a igreja, ele tem um carro. Eu não tenho um carro para vir para a igreja. Tá. Para ele deve ser difícil vir para a igreja também. Se eu comprar um carro hoje, alguém vai falar assim, ah, mas o presbítero Gê não tem um carro, ele pode vir para a igreja. Para ele é tranquilo ter um carro, ele tem que vir para a igreja, ele tem carro. Tá, mas o fato de eu ter um carro não significa que para mim é mais fácil que para você. Pessoas diferentes têm problemas diferentes. Pessoas diferentes têm dificuldades diferentes. Seja como indivíduos, seja como família. Mas quando você se frustra, nós temos a tendência, e isso eu diria, não vou falar que é 100%, porque você afirmar uma coisa 100%, você tem que estar muito certo. Mas eu diria que é 99,99% das pessoas, das vezes, nós sempre estamos insatisfeitos com alguma coisa. Se nós fizermos uma pesquisa aqui e falar assim, satisfeito com o seu trabalho? Eu diria que vai ter pelo menos uma pessoa que vai falar assim, não, eu não gosto do meu trabalho, tá? Sabe como é que é? O chefe pega no meu pé, o salário é pouco, é longe da minha casa, não sei o quê. Tá, mas há 5 anos atrás estava desempregado, há 10 anos atrás estava desempregado, há 2 meses atrás estava desempregado, estava melhor desempregado? Não, tá bom agora. Então por que você está reclamando e não está agradecendo? Isso aconteceu com o povo.
Tava bom o maná? Bom não tava, mas era o suficiente. Não tava morrendo de fome, não tava desidratado, não tava desnutrido. Tava ali. Mas o povo preferiu olhar para trás do que olhar para frente. Isso é uma coisa que acontece conosco. Daí começa a fagulha que vai resultar no motim da família de Moisés. Fala. Se eu fosse analisar essa situação através do trabalho social, eu ia dizer, o povo não estava preparado para a viagem. Embora Moisés tenha levado o povo, né? Mas ninguém nunca está preparado para Eu sei, mas olhando pela sua perspectiva, né? Eles não estavam preparados, porque eles entraram nessa, assim, eu vejo, vão todo. Eu fiquei pensando, mas não foi tudo quanto é animal, não levaram tudo, cadê as cabrinhas? Comeram tudo já no caminho? Eram milhões de pessoas, né? Mas eles não saíram com tudo? Mas não levaram Jesus multiplica pão e peixe. Família multiplica nordestina carne. sempre tem um... Tô brincando, sempre multiplica tem tudo, um, né? Famílias nordestinas sempre tem uma cabrinha que dá um sempre tem uma galinha correndo ali. E cabra é bom que come qualquer coisa, né? Mas acaba, né? Eu diria que acaba quando Deus não tem uma provisão, né? Porque quando Deus está no negócio, ele multiplica azeite, ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele multiplica tudo. Mas aí a gente vê, fica bem evidente, quando a gente vê a peregrinação do povo, o estado de desobediência e rebelião que o povo estava. Porque para Deus multiplicar a cabra, para ele abriu o mar. Só que o estado de desobediência, e não só o estado, mas a progressão em desobediência e rebelião do povo foi fazendo com que as coisas fossem dando, claro, até um certo ponto, erradas, e resultando no que resultou. Resultando em passar 40 anos no deserto. Veja bem, é exatamente o que acontece conosco. Exatamente. Nós fazemos isso todos os dias. Deus ele tem um plano, Deus ele apresenta um plano. A gente fala ok, porque quando Moisés chega porque Moisés não chegou, né? Moisés estava lá, o povo estava trabalhando. Aí Moisés chega, pessoal, pega tudo aí, arruma as coisas e vamos embora porque o Saparó está atrás, a gente vai sair daqui. Não foi assim. A coisa foi anunciada, a coisa foi acertada. O povo saiu do Egito porque ele queria sair do Egito. O povo quis sair do Egito. O povo entendeu que eles estavam sendo libertos e eles quiseram sair do Egito. Então, às vezes, a gente tem a ideia de que o povo foi arrancado do Egito. Não, o povo quis sair do Egito. É como se chegasse para você e falasse assim, pessoal, vamos fazer uma viagem? Nós vamos para a Grécia. 2 semanas na Grécia. Tudo bem? Tudo bem, Diego. Todo mundo topa? Os pais, os filhos aí, tudo certo? A gente vai para a Grécia, a gente vai sair daqui, vamos pegar um avião, vamos lá para Atenas, em Atenas vai ter um barco esperando a gente, um iate que cabe 50 pessoas, cada um vai ter o seu quarto, já tem comida, tem tudo preparado. Vamos embora. Tudo certo. Aí a gente vai e pega o avião, vamos para Atenas. Chega em Atenas, a gente pega um barco, começa um cruzeiro pelas ilhas gregas. Aí no meio do mar vem um e fala assim, poxa, mas aqui tá muito quente. Mas é assim. 37 graus na sombra, não dá, Diego, tá muito quente. Irmão, você tá no Mediterrâneo em julho, aí tá quente, você não sabia que tava quente, você vem pra cá e ainda tá frio. Diego, olha só, eu tô queimado, eu não consigo ficar no sol mais de 3 horas seguidas, eu preciso de protetor solar. E você não trouxe protetor solar? Não trouxe, não falou que a gente ia ficar no sol mais de 3 horas seguidas. Mas olha só, você tá na Grécia, no meio do mar, você achou que você ia ficar debaixo da onde? Então o povo sabia que ia sair do Egito. O povo sabia que eles iam do Egito para Canaã. Mas o povo era incapaz de olhar para trás e ver o que Deus já tinha feito para que isso desse combustível ou para que isso desse ânimo, esperança para o que Deus fosse fazer. É exatamente o que acontece conosco. Nós estamos com um problema, nós estamos com uma dificuldade. Na maioria das vezes nós somos incapazes de olhar para trás, ver o que Deus já fez e usar isso como combustível e esperança para o que Deus vai fazer. Exemplo, estou desempregado. Eu sou incapaz de olhar para trás e falar assim, bom, há 4 anos atrás eu estava desempregado. Deus não deixou faltar arroz e feijão na minha casa. Então ele vai me suprir até eu conseguir um emprego novo. O que eu faço? Eu fico desesperado e falo, poxa, porque Deus me abandonou. Porque eu estou aqui desempregado. Eu não está vendo que eu estou desempregado? Eu estou há 2 dias desempregado. Não pode 2 dias desempregado. Como assim? Porque alguém fica 2 dias desempregado com uma mulher e 2 filhos? Por quê? Porque eu sou incapaz de olhar para trás, ver o que Deus já fez
e usar isso como combustível e esperança para o que Deus vai fazer. O povo de Israel, todo o tempo, ele tinha essa limitação. Deixa eu falar, a Francine falar primeiro, depois o cara tá falando. Depois eu sou o último. Tá, fala, cara. Eu acho interessante porque Deus, ele fala pra gente, ele mostra pra gente o plano, né? Ele avisa antes, tudo que vai acontecer, né? A gente já aprendeu aqui várias vezes, a gente fala de caminho e tal. E aí no presente, quando tudo está acontecendo, a gente esquece que Deus já avisou, né? Olha, vocês vão sair do Egito, vai ter maná, né? Vocês vão andar, vão peregrinar, vão andar lá no Egito e tudo mais. Tudo foi avisado por Deus, só que no presente a gente esquece, a gente tem essa natureza, né? De realmente ser ingrato, né? Com o que Deus já fez e está fazendo. Eu entendo que não justifica, em defesa do povo hebreu, o que eu vou dizer, não justifica, mas como você disse no começo, a causa, muitas das vezes, do montim, né, da discussão, do problema, ele não começa internamente, mas externamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não justifica a atitude do povo. Porém, a Bíblia diz, eu estava procurando aqui, eu não achei, eu tenho nas minhas anotações, eu não achei as duas referências que eu queria achar. Mas em Deuteronômio, Moisés ele fala com o povo que Deus permitiu certos castigos por causa. Ele usa um termo para definir os estrangeiros que estavam no meio do povo. Tipo como um musgo que estava no meio de vós, o vulgo, eu acho. E aí o que acontece? Entende-se que quando saiu o povo hebreu do Egito, não saiu só o povo hebreu. Saiu outros povos Saiu também. outros povos também. E a grande maioria, ou se não a causa de 90% da rebeldia do povo, partiu dos estrangeiros. Sim. Que influenciou o povo e o povo se deixou dominar. Como eu disse, não justifica, não defendendo o povo, mas explica. E aí o que a gente vê com isso? Que muitas das vezes nós cristãos, nós nos lamentamos porque damos ouvido a estrangeiros. Entende? O que eu quero dizer com isso? Eu aprendi que quando eu sou cristão, quando eu sou temente a Deus, e eu tenho um problema, eu não vou procurar ajuda. É óbvio, existem exceções, tá? Entendam isso. Mas eu não vou pedir conselho a um amigo ímpio. Porque o ímpio não pode aconselhar um cristão. Entende? Se eu tenho um amigo cristão e eu tenho um amigo ímpio, o ímpio é minha última escolha, senão nem está na minha escolha. Entende? Eu como cristão. Por quê? Porque o ímpio não aconselha um cristão. Um cristão aconselha um cristão. Entende? E o povo se deixou influenciar muitas das vezes, se não todas, por conta dos estrangeiros que estavam lá. Como, por exemplo, a causa do bezerro de ouro. Os estrangeiros falaram, esse teu Moisés aí, eu não sei se volta mais não. Aí o que Arão fez? Se deixou levar, foi lá e construiu o bezerro de ouro. Entende? Então, a gente entende isso, que muitas das vezes nós cristãos, nós nos lamentamos e deixamos de ver o que Deus já fez porque a gente dá ouvido a pessoas que não eram para a gente estar ouvindo. Exatamente. Entende? Eu queria só uma ponta no que você falou, eu não sei exatamente se eram os estrangeiros ou o povo do Egito, o hebreu estava tão misturado, que é o que acontece no Egito, eu digo sempre, e aqui é o nosso Egito, tão misturado que na realidade fica difícil para saber. Nós pegamos muito dos costumes das terras onde nós andamos, a gente vê pelos nossos filhos, aquilo que eles falam, aquilo que eles creem, né? Você tem que sempre botar o freio ali, peraí, para! Porque você vê muito a influência, porque eles cresceram aqui dentro grande. E o que você acha muito interessante aí, que eu pensei nesse motivo, é que houve um motivo, o motim sim, motim é uma rebelião, a gente vê muito em filme de pirata, né? Quando eles quebram todos, os piratas que gostam dessas coisas, muito ilustrativo, né? Mas eu fiquei vendo também o tempo, Deus, aquela geração toda, ninguém veio. Eu parei para pensar quando a gente estava falando, olha, não veio uma semente do Egito, não veio um cabrito do Egito,
não veio nada. Eles só chegaram com prata, com ouro, tudo que eles trouxeram do Egito, aquilo acabou, não veio ninguém. Quer dizer, começou um outro povo que já estava acostumado a viver assim, da dependência de Deus, que era maná, e aquilo era normal. Porque eles não conheciam o pepino. Agora, vocês veem alguma semelhança disso com a vida cristã? E se veem, qual semelhança? Eu não entendi a ponte. Esse fato de que de quem saiu do Egito ninguém entrou na Terra Prometida. Ou seja, teve que ter um renovo na geração, teve que ter um renovo que, como você mesmo falou, de pessoas que estavam totalmente na dependência de Deus e que estavam bem com isso, que estavam satisfeitos com isso. Se tem maná, é maná, não tem pepino, não tem peixe, não tem nada disso. Ou seja, teve que haver um renovo de pessoas que estavam ok, que estavam satisfeitas por estarem totalmente na dependência de Deus. Você encontra um paralelo disso, você encontra... É a raiz da vida cristã, né? Exatamente. É a raiz da vida cristã. Exatamente. A gente não conta, né? Exatamente. Trazendo isso para o Novo Testamento, trazendo isso para a vida cristã, só vai entrar na Terra Prometida, só vai entrar no Reino dos Céus e viver lá eternamente quem se desapegar totalmente do Egito. Mas eu moro na Alemanha, do mundo. Aquelas pessoas que querem entrar na Terra Prometida, mas que também querem comer as comidas do mundo, que querem as alegrias do mundo, que querem os prazeres do mundo, que querem as músicas do mundo, que querem as amizades do mundo, que querem as coisas do mundo, essas pessoas não vão entrar. Só vão entrar as pessoas que estão felizes por estarem totalmente na dependência E de Deus. comendo maná. E comendo maná. Aquelas pessoas que servem a Deus, mas que querem estar no controle da situação, essas pessoas não entram no reino do céu. Poxa, Diego, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar, eu gosto de controlar. Então você ora para o Espírito Santo te mudar. Então você pede o fruto do Espírito, o desenvolvimento do fruto do Espírito na tua vida. Porque aquelas pessoas que querem estar no controle da situação, aquelas pessoas que querem decidir o que elas vão comer, aquelas pessoas que querem decidir o que elas vão ganhar, aquelas pessoas que querem decidir aonde elas querem viver, de forma geral, né, de forma figurada, essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. Vai entrar no reino dos céus a pessoa que fala assim: o que eu tenho para comer hoje? Hoje tem arroz e feijão. E amanhã? Arroz e feijão. E amanhã? Arroz e feijão. Amém, tem muita gente passando fome aí. Pelo menos eu tenho arroz e feijão. Virou, né? Aí no dia seguinte, agora o que eu tenho para comer hoje? Não, hoje tem um churrascão aí. Ó. O que eu tenho para comer sábado que vem? Não, sábado que vem vai ter um churrascão aí da igreja. Pô, vai poder entrar na carne à vontade. Não, então eu tô feliz, maravilha. E no outro sábado? Não, no outro sábado vai ser pão. Tá bom também. Onde eu vou morar hoje? Não, hoje você vai morar na casa, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, suíte, varanda. E amanhã eu vou morar onde? Não, amanhã você vai morar na kitnet, porque você vai ter que ir para outro lugar. Tá bom, tá tudo bem. Se Deus está comigo, tá tudo bem. Essas pessoas vão estar no reino do céu. O povo de Israel não queria, eles queriam estar no controle, eles queriam decidir o que ia comer. E aí, a murmuração do povo fez o povo esquecer das coisas boas que Deus já tinha feito. Isso acende a ira de Deus. Toda vez que nós nos esquecemos das coisas boas que Deus já fez para nós, isso acende a ira de Deus. Digo. Eu acho que a lição que me dá agora por essa explanação, isso não é porque Deus abriu mares, passamos pelo meio do mar, não quer dizer que amanhã você vai ganhar aquilo que você trouxe. Você pode ter vivido maravilhas, mas isso não é garantia, tipo aquilo, né? Que amanhã, não, eu vou ganhar tal. Cada um tem seu, né? Não é porque Deus apareceu para mim no meio do meu caminho para Damasco, que aquela luz, eu tive aquela experiência maravilhosa, que agora a minha vida vai ser uma maravilha. Não. Andei pelo mar, né? É teu caso. Não, vai passar pode ser que passe um trem, pode ser que não. Só que a gente olha para trás e a gente sempre quer para o futuro coisas melhores, maiores do que aconteceu para trás. Ué, que tem de igreja aí, que tem de... Que o melhor de Deus ainda está por vir, né? Eu ouço isso, quer dizer, graças a Deus eu não ouço isso o tempo inteiro, porque graças a Deus não frequento esse tipo de igreja, não ouço esse tipo de mensagem, mas você ouve por aí.
O melhor de Deus ainda está por vir, porque o melhor de Deus não vai acontecer na tua vida, porque bênçãos ainda maiores do que essas virão, porque Deus vai te abençoar cada vez mais, Deus vai te abençoar ainda mais. Por que que o futuro tem que ser sempre maior ou melhor do que o passado? Em forma humana, de forma terrena. O futuro vai ser melhor do que o passado no sentido espiritual. Sim, vamos morar eternamente com Deus para todo sempre. Aí nesse aspecto está certo. Mas do ponto de vista terreno, nem sempre o futuro vai ser melhor do que o passado. Ontem ele abriu um mar. Amanhã vai ser um mar. Amanhã pode ser que seja com o pé na lama, né? Pode ser com o pé na lama. Amanhã pode ser se arrastando no deserto. Não necessariamente. Depois vai ser terra que manda leite e mel. Tudo bem. Nós temos que nos acostumar com isso. O cristão que não entende isso, o cristão que não entende essa parte da mensagem da Bíblia, ele vai sofrer todos os dias da vida dele. Todos os dias ele vai sofrer. É como dar um ponto de faca. É como bater a cabeça na parede. Olha só, entende, meu. Ah, mas eu tenho dificuldade. Irmão, entende. Porque quanto mais tempo tu demorar para entender, mais miserável vai ser a sua vida. Mais frustrante vai ser a sua vida. Mais desmotivante vai ser a sua vida. Mais murmurante vai ser a tua vida. Então entende. É como uma pessoa que está ali, está claro que Deus tem um plano na vida dela, está claro que Deus espera dela, Deus está falando, olha só, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso, e a pessoa está indo para outro caminho. Não está de sacudir e falar, meu irmão, o que está faltando para tu entender? Que é assim, que não vai mudar. Então entende, porque se você entender, se você aceitar, tudo vai bem, porque você vai estar na dependência de Deus, e Deus não leva ninguém para caminho ruim. Deus não leva ninguém para destino ruim. Todo lugar que Deus te leva, Ele está contigo. Todo lugar que Deus está te levando, Ele está te suportando, Ele está te ajudando, Ele está te apoiando, Ele está te sustentando. Então entende, fala. Eu acho que um outro aspecto que eu vi agora foi que onde está a nossa alegria, né? A alegria deles, eles estavam olhando para o Egito, que a alegria está dando comida e bebida. E o reino de Deus é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então eu acho que é o nosso também, né? A gente começa a murmurar, se eu ganhasse mais, eu ia viajar mais, quando é que eu vou te comprar minha casa? E depois a gente vai, cada um, né? Vai sempre, É um crente que vive do passado, mas não tem esperança no futuro. Sim, mas a alegria da gente nunca é no Senhor, é nas coisas que a gente pode. Sim. Isso tudo passa, né? Você não pode segurar a casa, né? Você tem a casa no Brasil, a pessoa fala, manda a minha casa pra cá. Não vai resolver, vai ficar lá. Então, essa murmuração fez o povo esquecer das coisas boas que Deus tinha feito. E essa murmuração, ela chega até a família de Moisés e começa o motivo. Então a gente vê que uma coisa totalmente externa, uma coisa totalmente fora da família de Moisés, a murmuração estava lá no povo. A murmuração estava lá no final do arraial, foi quando começou o fogo queimar as pessoas. Isso tudo vem até a família de Moisés. Outra lição que a gente aprende hoje. Começou uma fagulha? Apaga. Começou um probleminha? Corta. Começou uma fofoca? Como é que chama? Quando se coloca duas pessoas frente a frente? Conforta? Não. Acariação. Acariação. Começou a fofoquinha? Acariação. Ah, o irmão Mateus começou a fofocar da irmã Mariana. Vitor, ó, a Mariana tá. Não sei o que. Vitor, pessoal, o irmão Mateus, não sei o que, Vitor, tá bom. Vem cá, Vitor. Chama um terceiro aí. Ou um quarto, né? O que está acontecendo? Ele falou que você fez isso, você falou que ele fez isso. E aí? Acabou. Acabou o problema. Acariação. Mata o problema. Começou qualquer fagulhazinha, começou qualquer invejazinha, começou qualquer disse-me-disse, começou qualquer coisa dentro da família, fora. Acaba o problema. Mata o problema. Porque ele não vai crescer. É muito mais fácil você acabar com uma árvore enquanto ela é uma semente do que depois que ela tem 3 metros de altura com raiz espalhada pela terra inteira. 5 metros abaixo. É muito mais fácil. O problema não foi morto na raiz. Esse motim começou, essa rebelião começou. Não, porque Moisés não se espacar, porque Moisés fez isso, porque Moisés não sei o quê, porque Moisés papapá, Moisés tititi, tudo. Encontrou terra fértil em Arão e Miriam.
E aí a gente entra em um outro ponto, que é o seguinte: todo coração é uma terra fértil para alguma coisa. Você poderia explicar qual foi o problema exatamente? A mulher era coxita, qual era o problema? Então, vou explicar. Todo coração é terra fértil para alguma coisa, principalmente para as coisas erradas. Todo coração é terra fértil, mas se eu te chamar para ajudar com uma mudança, Deus tem que mover meu coração aí, porque sabe como é que é, essas coisas são muito difíceis. Mas para fazer uma fofoca, o coração é uma maravilha. Todo coração é terra fértil para fazer alguma coisa, principalmente as coisas erradas, principalmente as coisas que nos afastam de Deus. A maior prova disso é que é muito mais fácil você contar uma mentira do que você dobrar teu joelho para orar. É muito mais fácil contar uma mentira do que você pegar a tua Bíblia para ler. Principalmente para as coisas erradas, todo coração é terra fértil. Com Moisés, com Arão e com Miriam não era diferente. Coração fértil para inveja. E aí eles têm o povo reclamando. Eles, claro, ainda que eles não reclamassem explicitamente, mas estavam comendo maná junto também. E lá no Egito comia peixe, comia pepino, comia alho, comia tudo. Então o povo reclamando daqui, tudo mais. Aí Moisés vai e tem a brilhante ideia de tomar a mulher cuxita. Qual é a tua dúvida, Kátia? Não, eu já li aqui no Google. O que acontece? Moisés ele toma a mulher cuxita, uma mulher de outro povo, uma mulher não era hebreia. Ela era negra. Não vamos citar a raça para a gente não poder ser. Mas certos povos, né? Não sei. Não sei se era azul. Ela era azul, era mais morfete. Né? Não sei, né? Vai que. Moisés ele toma uma mulher cuxita, ele escolhe uma mulher cuxita de outro povo que não era do povo hebreu para ser mulher. E aí Arão e Miriam vê isso e fala, não, tá errado, não pode. Como assim ele pega uma mulher cuxita? E aí a gente entra numa segunda, mais uma lição. Todo coração do homem é terra fértil para a maldade, para as coisas ruins, para as coisas que nos afastam de Deus, principalmente a inveja. E todo erro alheio é inspiração para que a gente faça alguma coisa errada. Como assim, Diego? Não vou para o culto domingo. O fulano não vai? Eu vou. Não vou. Lá em casa acontece isso dia sim, dia sim. O que eu vou comer beterraba? Meu pai não come. O pai deu um bom exemplo aí de casa, né? Aí, a Kira não gosta de purê de batata, Daniel não gosta de tomate. Aí, Daniel, come tomate, Daniel. Eu não gosto de tomate, mas tem que comer, meu filho. Mas a Kira tem que comer purê de batata também, meu filho. Purê de batata e tomate são coisas completamente diferentes, meu filho. Não faz bem, o outro nem tanto. Não, mas se ela não come, eu também não como. O ser humano, ele tem essa capacidade de pegar a culpa. Eu costumo dizer que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. O ser humano, ele tem essa capacidade de olhar para algo ruim que uma pessoa fez e se inspirar naquilo e usar aquilo como base para fazer algo ruim também, como justificativo. Isso acontece o tempo inteiro com todo mundo. Com criança é mais latente. Minha mãe falava muito para mim, teu nome é todo mundo? Eu falava, mas todo mundo vai. Teu nome é todo mundo? Qual é o teu nome? Meu nome é Diego. Então, não interessa, todo mundo vai. Mas adulto faz isso o tempo inteiro. Não, a família do pastor fez isso, então eu posso fazer também. Não, porque a família do presbítero fez isso, então eu posso fazer também. Não, porque Moisés tomou uma mulher cuxita, então agora eu que vou ser o líder do povo. Ele não pode mais ser o líder do povo. Não interessa o que ele fez. Se ele tomou uma mulher cuxita, a cananeia, a egípcia, não interessa. O problema é dele. Ele fez, ele vai dar conta. O problema é dele. Não está devendo comigo. Não é porque o irmão da igreja fez que eu tenho que fazer também. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, se bobear o irmão vai, eu fico. Porque ele fez, ele se consertou, ele subiu. Eu fiz, achei que estava no meu direito, não me consertei e fiquei. Davi traiu a esposa. Davi traiu a mulher dele, né? Tomou a mulher do outro. Davi matou o marido da mulher que ele tomou. E tinha um coração sobre o coração de Deus. Então, se Davi fez, eu vou fazer também? Samuel era profeta, mas não cuidava bem da casa. Os filhos eram tudo errado.
Então eu vou deixar meus filhos ser tudo errado também? Porque os filhos de Samuel eram assim? Cada um são cada um. Nós somos indivíduos, individuais. Cada um tem a sua vida. Não se espelha na vida dos outros para fazer coisa errada. Mas é interessante que nós sempre nos espelhamos na vida do outro para fazer coisa errada. Não fazer coisa certa, né? Poxa, tem irmão lá que é uma benção, o irmão é fogo puro, o irmão ora, o milagre acontece. O irmão tem uma fé, o irmão tem uma vida cristã, o irmão é abençoado. Aí, ao invés de a gente fazer isso, falar assim, o que o irmão faz? Ah, o irmão, ele... Já nasceu assim, rapaz. Ele jejua todo dia. Ah, vou jejuar todo dia também. Não, a gente não faz isso, né? Já nasceu assim. Já nasceu assim, ele é assim, é natural. A gente nunca copia as coisas boas. A gente nunca usa as coisas boas como trampolim. A gente nunca usa as coisas boas como justificativa. São sempre as coisas ruins. Eu não vou para a igreja porque o fulano não vai. Eu não vou ler a Bíblia porque o fulano não lê. Eu não vou orar porque eu não fui ensinado. Eu não vou fazer por causa disso. Eu não vou fazer por causa daquilo. Porque fulano disse, porque fulano fez, porque fulano não sei o quê. Mas as coisas boas que as pessoas fazem, e todo mundo faz algo bom ou algo ruim, todo mundo tem dois lados. Todo mundo tem os dois pontos. As coisas boas que os meus irmãos fazem, eu não uso isso como desculpa ou como justificativa para fazer coisas boas também. Pelo contrário, eu uso isso para alimentar a minha inveja. Ah, porque fulano é uma benção. Ah, por que ele é uma benção? Não, porque ele ora 5 vezes ao dia, mas também é desempregado. Desempregado morre. Se eu tivesse empregado, eu também orava 5 vezes ao dia. Ah, não, porque fulano jejua, porque fulano, né, faz não sei o que. Ah, mas também é solteiro, faz nada, dentro de casa. Solteiro, não tem mulher, não tem filho? Tem mulher e 2 filhos, não posso fazer o que ele faz. Ah, mas fulano faz não sei o que. Ah, também é. Se tivesse a mulher igual a minha, duvido ele fazer. Uma esposa que fica falando, chato pra caramba e tal. Até as coisas boas, a gente não copia para fazer igual, a gente não usa como trampolim para fazer igual. E ainda por cima, a gente usa isso para alimentar a nossa inveja contra o nosso próximo, vendo liga fora do nosso filme. A irmã Maria queria falar primeiro, depois a Cátia. Porque você estava dando aí alguns exemplos diários, né, de como a gente se espelha no exemplo negativo. Aí eu lembrei que essa semana o meu filho, ele trouxe alguns testes para casa e está quase no final do ano escolar. Aí a gente estava alertando ele, né, para ter atenção por causa das notas, que pode ser ruim agora nessa etapa. Aí eu disse assim, mas a minha nota está média, e eu tenho colegas lá que tem uma nota muito pior, e vão passar de ano. Aí que aqui ninguém repete, né? Porque não tem. Aí eu disse, filho, mas por que você está se comparando com quem tem as notas ruins e não está se comparando com aqueles que tiveram uma nota melhor? Exatamente. Aí ele ficou pensando assim, não conseguiu responder. Mas é essa tendência natural de sempre se comparar com o pior. É natural. É para se acomodar, né? É. Se acomodar. Eu queria falar, tem os dois aspectos, né? Por exemplo, quando eu venho sexta-feira aqui e vejo as outras mulheres e que elas estudam a Bíblia, isso me dá vontade de aprender mais, entendeu? Também tem o outro lado, né? Só um que conta, né? Quando eu vejo, mas ela sabe muito da Bíblia, por que ela aprende tanto? Aí eu já leio e falei, mas como é que ela... Peraí, mas que história é essa? Também tem essa rivalidade positiva que você começa a aprender, poxa, ela leu isso, por que eu não vi isso? Onde é que está na minha cabeça? Tem esse lado. O que eu acho muito interessante nessa coisa aqui de Moisés é que Deus não vê como o homem vê. Porque o Arão era o super sacerdote lá, tinha todos, vamos dizer, currículo ele tinha. Ele é a mulher dele. Na realidade, Moisés passou 40 anos no deserto, cuidando das cabras lá, ninguém sabia o que ele fez, o cara voltou de repente, porque ele estudou no Egito, ele devia ter mas ficou 40 anos, ninguém ouviu falar, ele era manso, mas antes ele também teve um passado, né? Vamos falar. Se meu passado me condena, o teu também não fica atrás, né? Ele teve um passado, matou Aí vai falar sobre isso, mas né? tem um ponto aí que... Não, aí se meu passado me condena, o teu não fica atrás, né? Então, que bom que ele aprendeu, que bom que ele mudou, que bom que tanta coisa aconteceu na vida dele. Mas Deus não viu dessa maneira. Deus não julga da maneira. E Deus foi tão interessante com essa história. Eu falei, será que Deus mandou o fogo ali na porta deles?
falou pela boca, deve ter sido um negócio meio estranho mesmo. Buraco Deve ter quente, sido, Buraco foi quente. não, deve ter sido coisa de Hollywood, né? Aquela coisa assim, pá, A gente já vai, tipo, né? Imagina aquela coisa, a luz na tua caverna, né? Na tua tenda. Eu acho muito interessante porque Deus, isso que a gente também tem que ensinar as crianças, é que embora o teu começo seja ruim, o teu passado seja esse, se Deus te colocou lá, pode ser que tenham várias pessoas com mais currículo, mas Deus enxerga de uma outra maneira. Às vezes quando a gente vai fazer, se candidatar a um trabalho, chega o fulano, vamos, e vocês pegam, ai meu Deus. Mas Deus é que faz as coisas, Ele opera também. É isso que é a nossa esperança, porque senão você pode esquecer. Né? Sim. Então, o terceiro, o estopim dessa rebelião, desse motim de Moisés, de Arão e Miriam contra Moisés, foi por causa da mulher de Moisés. Moisés tem uma mulher cuxita, os cuxitas eram descendentes de Cã, eles não faziam parte do povo hebreu, e aí Arão e Miriam olham para isso e falam, não pode, agora acabou, agora foi o estopim disso, por causa de um erro que Moisés cometeu. Moisés era o líder, foi o erro dele. Às vezes nós olhamos para os erros dos líderes, e a gente já falou sobre isso, sobre muitas pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, porque o pastor errou, porque o líder pecou, porque não sei quem. Olha só, ele fez, ele vai pagar. Cada um tem a sua responsabilidade com Deus. Se você alguém alguma vez falou isso e isso virou um ditado, eu diria assim, num ambiente cristão. Se você sai da igreja por causa do pastor, você nunca esteve nela por causa de Cristo. Se uma pessoa se desvia por causa de outra pessoa, então essa pessoa nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Porque Jesus não se desvia. Paulo fala, sejam meus imitadores. Mas ele para por aí? Para por aí? Ele fala mais o quê? Assim como eu sou de Cristo. Se você imita Cristo, você não vai se desviar porque o pastor, o presbítero, o diácono, a líder, o irmão se desviou. Porque eu estou seguindo Cristo, meu irmão. Se tu se desviar, o problema é teu. Nesse ponto, o egoísmo impera. Olha só, o negócio é com Jesus. Se tu não quer, então não fica pelo caminho. O negócio é com Jesus. Miriam e Arão deixaram que o erro de Moisés aflorasse ainda mais a inveja que eles tinham e aí começaram a se rebelar. E aí começa, né? Miriam chega e fala assim, mas eu sou profetisa. Eu falo currículo na mesa. Vamos colocar aqui os diplomas. Não, mas eu sou profetisa. Eu falo aqui no nome do Senhor, eu falo no nome de Deus. Aí chegaram e falam assim, não, mas eu sou um sacerdote. Eu sou o cara aqui que manda e desmanda espiritualmente. Se tem alguém, se tem alguém, sou eu. E Moisés? Não, Moisés é mais novo. Moisés passou 40 anos aí, sei lá onde. Por aí, andando. Moisés matou um egípcio. Como que ele agora vai liderar o povo? Não dá, não funciona. Dois aspectos. Primeiro, Moisés passou 40 anos por aí, perambulando, matou egípcio e tal, não sei o que, popá. Mas depois ele virou o mais manso da terra. Por que ele virou o mais manso da terra? Se ele tinha matado o egípcio, porque viu o egípcio castigando. Foi com ele que Deus falou, ele viu o fogo do Senhor. Ele viu a sarça ardente. Não foi? Teve um encontro com Deus. Está chegando perto. Por que Moisés está ficando quente? Olha só aí. Como que Moisés era o mais manso da terra? Se ele está passando, viu um egípcio chicoteando o hebreu, pegou uma pedra, tacou na cabeça do cara e escondeu o corpo e fugiu. Isso não é uma atitude de uma pessoa mansa. Muito pelo contrário. O que aconteceu com Moisés? Vai liberar o mais manso da terra. Porque ele passou a cumprir a vontade de Deus, literalmente obedecer. Tá ficando quente. Relacionamento íntimo com Deus. Uma palavrinha. Fé? Não. Uma palavrinha para essa mudança de Moisés. Santificação. Moisés se converteu. Moisés teve um encontro com ele, viu Deus na sarça ardente. Deus colocou ele tete a tete. Ele se converte, ele se santifica, ele obedece, ele se purifica. Ele tem agora o Espírito Santo vivendo dentro dele.
Ele agora produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mansidão. Uma das qualidades do fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é mansidão. Então, Moisés não pode ser meu líder, ele matou o cara lá, ele ficou 40 anos fugindo. Não interessa o que ele fez, interessa o que ele é. O fulano de tal não pode ser meu pastor. O Diego não pode ser presbítero. O Diego, quando tinha 15 anos, passava o dia inteiro na praia, tomando onda. Não pode ser presbítero. Como que ele é presbítero da igreja hoje? Como que ele vai ensinar a escola dominical se antes de vir para cá ele passava o final de semana inteiro na praia surfando? Não interessa o que eu fazia. Não interessa o que você fez. Interessa o que você faz. Não interessa quem você era há 2 anos atrás. Não interessa quem você era há 3 anos atrás. Veja bem, vida cristã não é transação bancária. Nós achamos que vida cristã é transação bancária. Né? Negativo com positivo, negativo com positivo. O que importa é que o saldo esteja no azul. Vida cristã é transação bancária. Eu não entendi. Não? Como que funciona uma transação? Como funciona uma conta bancária? A conta bancária é as mesmas transações. Você recebe o seu salário positivo. Você tem as transações negativas. Tudo que você vai gastando. O que você vai gastando. E o que importa para você é que o teu saldo esteja positivo. Né? Esse é o seu objetivo. Então não importa se eu ganhei 1.000 e gastei 999. O que importa é que o meu saldo está positivo de 1. A vida cristã, ela não é uma transação positiva ou negativa, o que importa é o saldo. Então quer dizer que essa semana eu orei 5 vezes, eu pequei 3. Bom, cheguei no domingo no lucro de 2 positivo. Não, essa semana eu pequei 5, orei 2. Bom, então eu tenho que correr atrás de 3, já sei. Segunda-feira eu vou jejuar ali, vou jejuar 3 vezes por dia, para poder, eu vou jejuar mais tempo, para poder balancear o meu saldo. Não é assim. Não importa o que aconteceu para trás. O que importa é o que você faz hoje. Também não importa o que você vai fazer amanhã. Porque a Bíblia diz que a gente não tem controle do amanhã. Eu vou pecar hoje e amanhã eu me conserto com Deus. Bom, pode ser tarde demais. Disso daí o inferno está cheio. Não está cheio porque o inferno está inaugurado. Vai estar cheio. Um outro não parece. A vida cristã, ela não é transacional. Não importa o que aconteceu para trás. Porque fulano era assim, porque fulano era assado, porque fulano fez isso, porque fulano falou, porque fulano disse, porque fulano fez, porque fulano era... Não interessa. Sabe por que não interessa? Primeiro, não interessou para o Deus que eu e você servimos. Se não interessou para ele, não interessa para mais ninguém. A gente se preocupa com coisas, nós julgamos coisas que não é da nossa jurisdição. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Não é da minha jurisdição julgar o que o Mateus faz ou fez. Não é da minha jurisdição julgar quem a Kátia é. Da minha jurisdição, como presbítero, é ensinar para o Mateus e para a Kátia, orar pela vida deles e acolher o máximo possível. Agora, se ele vai acatar ou não é problema meu. Eu não tenho domínio sobre isso, eu não tenho controle sobre isso. Quem o pastor Ivanor era há 5 anos atrás, não me interessa. Se há 15 anos atrás, se ele brigou com alguém na rua, se há 20 anos atrás ele mentiu para o pai e para a mãe, não me interessa. O que me interessa é que hoje ele é o pastor da igreja aonde eu sirvo. E se ele é o pastor da igreja aonde eu sirvo, ele está acima de mim. E eu tenho que obedecer e respeitar. Não interessa o que Moisés tinha feito. Não interessa se Moisés era novo ou velho. Timóteo era novo. E olha a obra que Timóteo tinha nas mãos. Não interessa a idade. Mas ele não tem experiência. Olha só, foi Deus que colocou? Então não interessa. Por isso é que é importante a gente saber, a gente falou isso, se não me engano, na semana passada, da história da igreja, de onde veio, para onde vai. Não sei se a gente falou isso na igreja, foi alguma conversa privada que eu tive. Mas, enfim, por isso que é importante você saber a origem das coisas. Vem cá, a ADM Berlim surgiu de onde? Como começou a ADM Berlim?
Não, começou lá atrás, papapá, porque veio o missionário pra cá, entendeu a igreja. Ah, legal. E cara, aí a DMR surgiu de onde? Não, é porque o pastor que estava aqui antes, ele teve um desentendimento com o pastor, porque sabe como é que é, né? Às vezes ele tem um desentendimento na Bíblia, porque a Bíblia diz para fazer isso, aí o pastor não fazia isso, não sei o quê, papá, ele decidiu, achou melhor abrir a igreja dele, papapá. Toda história tem dois lados e uma verdade, né? Dois lados e uma verdade. Toda história tem dois lados e uma verdade. Eu já ouvi outras versões. Se eu tiver algum problema contigo, eu vou ter o meu lado, você vai ter o seu lado. E tem a verdade. Toda história tem dois lados e uma verdade. Se forem 3 pessoas envolvidas, toda história com 3 pessoas envolvidas tem 3 lados, uma verdade e assim por diante. Qual é a história? Qual é o motivo por trás? Agora, o que fez, o que deixou de fazer, o que a pessoa individual fez, se Moisés era novo, se Moisés era velho, isso não me interessa. Arão e Miriam, eles ficaram presos no que Moisés estava fazendo, no que Moisés tinha feito, no que Moisés era, e deixaram que isso tomasse conta deles e alimentasse o sentimento de inveja. É assim que muitas igrejas começam e caem. Se você pegar essa história, se você pegar essa fórmula e você sair, pelo menos pelo Brasil, aplicando essa fórmula nas igrejas, você vai encontrar centenas, milhares de igrejas, de ministérios, de pastores, de membros que se encaixam perfeitamente nessa história. Diego, qual é o problema de eu estar envolvido nisso, de eu estar nesse fogo cruzado? E muitas vezes nós, como membros, né, como pessoas comuns, a gente se pega nesse fogo cruzado. Qual é o problema de eu estar nisso? Bom, por um lado, você tem um Deus misericordioso que cuida daquelas pessoas que estão ali, que não está na mesma história, né? Por outro lado, se você está debaixo de uma liderança, por exemplo, que é uma liderança não oficial, uma liderança que não foi imposta por Deus, você vai sofrer as consequências que vão respingar sobre essa liderança. Vamos lá. Essa semana eu recebi um vídeo no WhatsApp que... Foi no WhatsApp? Acho que foi no WhatsApp. Enfim, foi no Instagram. Eu recebi um vídeo que pra mim ilustrou muito bem isso. O vídeo estava tendo um tiroteio no bairro do Rio de Janeiro, o cara estava embaixo aqui assim, deitado atrás do carro, e o cara filmando. Ah, tô aqui, tô mais coelho, tiroteio, não sei o que, papá. E na hora, isso pra mim ilustrou bastante essa questão de você estar debaixo de uma liderança que não foi colocada por Deus. Esse homem, ele estava protegido? Mais ou menos. Mais ou menos, de certa maneira ele estava ali, Ele estava achando. atrás do carro, protegido. Mas ele Achou um abrigo, né? achou um abrigo, Uma mas brecha. ele estava no meio do tiroteio. Tava na brecha. Se é um tiro de ponto .50, atravessa o carro e atravessa ele. Um crente que está debaixo de uma liderança que não foi imposta por Deus, está igual esse homem no tiroteio. Ele tem abrigo, mas ele corre perigo. A misericórdia de Deus faz com que ele tenha abrigo. Mas a justiça de Deus implica em que ele corra perigo. Esse é o problema. Quando você está debaixo de uma liderança imposta por Deus, não importa se ele passou 40 anos cuidando de cabra, não importa se ele é novo, não importa se ele é velho, não importa se ele pegou uma mulher cochita, não interessa. Você está debaixo de uma liderança imposta por Deus, você nem corre, você tanto tem abrigo quanto não corre perigo. O povo de Israel não corria perigo no deserto. Não tinha nada, né? Não, tinha fome, tinha seca, tinha bicho, tinha tudo. Tem animal, tem. Mas não corria perigo. Tinha abrigo e não corria perigo. A partir do momento que o povo sai debaixo da liderança ou tenta sair debaixo da liderança de alguém, de uma liderança imposta por Deus, para ir por uma liderança que buscou ser líder por inveja, ele tem abrigo, mas ele passa a correr perigo. Então cuidado. Uma coisa é você ter abrigo, outra coisa é você não correr perigo. Então, Miriam e Arão começam, né,
começa por inveja a querer ali a liderança do povo que tinha sido dada por Deus, pelo próprio Deus a Moisés, e que outrora reconhecesse isso. É interessante a gente notar que tanto Miriam quanto Arão, eles reconheciam, eles já tinham reconhecido a liderança de Arão, a liderança de Moisés. E aí você já pergunta, bom, se eles já reconheciam a liderança, por algum momento, reconheceram a liderança de Moisés, por que agora se rebela? Por que agora o negócio começa a desandar? Porque não está mais agradando. É uma outra situação que acontece muito, não só dentro da família, mas principalmente dentro da igreja. Eu reconheço a liderança do meu pastor sobre a minha vida, até o momento que ele fala que eu estou certo. Ele começa a falar que eu estou, quando começa a dar um puxão de orelha aí. Portanto, não dê palpite na minha vida. Portanto, que ele não me liga para perguntar como é que eu estou, ele pode ser o que ele quiser. Ele não quer, como eu vi no meu trabalho, enquanto não quer nada dele, enquanto ele não quer nada de mim, tá ótimo. Exatamente. Quando começa o tititi, começa o disse-me-disse, aí talvez eu não reconheça mais a liderança dele. Cuidado. Cuidado com isso. Isso acaba com uma família, isso acaba com uma igreja. Cuidado com a inveja. Ah, porque tem um fulano de tal lá na igreja que ele prega e tal, mas ninguém nunca me chamou para pregar. Eu queria tanto pregar, eu queria tanto participar mais da igreja, eu queria tanto participar mais das atividades da igreja. Bom, primeira coisa, você já se alistou para isso? Porque a igreja é igual quartel. A igreja é igual quartel. A obra de Deus é igual quartel. A analogia com o exército, com o general, não é à toa. Primeira coisa, você quer trabalhar, você já se alistou? Não, eu estou aqui no meu canto esperando alguém me chamar, então sinto lhe dizer, meu irmão, tu vai ficar no teu canto esperando te chamar. Você quer que o quê? Que alguém vá lá e pegue na sua mão e fala, oi, Tirinha, tudo bom? Você quer trabalhar na igreja? Vem trabalhar conosco. Vai ser um prazer tão grande ter você no nosso meio. Vai ser tão bom ouvir a sua voz. Você quer que isso aconteça? Ah, então você vai para um kindergarten, você vai para a infância. Tem que se alistar, tem que chegar e falar assim, ó, irmão, eu quero trabalhar, o que tem para eu fazer? E aí entra o segundo ponto, o que tem para eu fazer? E não quero fazer algo. Talvez o que você queira fazer, a igreja não precisa. Talvez o que você queira fazer, já tem um monte de gente fazendo. Não tem mais espaço para você fazer. Mas tem outras coisas que você pode fazer. Talvez não seja o que você queira, mas tem. Terceira coisa. Às vezes o que você quer fazer não é a sua vocação fazer. Ah, eu quero muito pregar, mas eu não consigo falar em público. Então não dá para você pregar. Ah, eu quero muito ensinar, mas eu não tenho conhecimento. Então não dá para ensinar. Primeiro você busca conhecimento, depois você ensina. Primeiro você aprende a falar em público, depois você prega. Primeiro você faz um curso de canto, depois você canta. Se eu cantar para os irmãos, senão você corre pela porta. Não sei cantar. Se eu quero cantar, então primeiro eu me dedico. Depois eu faço. Cada um no seu ponto. O chamado de Arão era ser sumo sacerdote. Ah, mas ele era o sumo sacerdote, ele podia ser o líder. Não, ele podia ser sumo sacerdote. Ele não podia ser o líder. O chamado de Miriam era ser profetisa. Ah, mas ela falava por Deus, então ela podia ser líder. Não, ela podia falar por Deus. Tanto que Deus dá uma chamada em Miriam, que ele fala assim, você fala por mim, mas eu falo direto com ele. No capítulo 12, vamos abrir no capítulo 12, no versículo 8. Versículo 6, 7, 8. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Ou seja, tem um profeta, então eu falo com esse profeta e me faço conhecer. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Miriam quis se destacar, quis, né? Ah, mas eu sou profetisa, porque eu falo em nome do Senhor, então eu posso liderar. E Deus vai lá e fala assim, olha só. Se eu quiser falar com o profeta, eu falo com ele por sonho. Eu dou um recado e ele transmite. Com Moisés eu falo boca a boca. A moral. Podia ter dormido sem ela. Podia ter feito Caramba, assim. deu muito ouvido pra mulher dele. Hã?
Eu acho que Arão deu muito ouvido para a mulher dele. Podia ter ficado sem essa. E aí, lá no capítulo 12, como a gente está lendo, Deus ele vai e ele, quando começa ali o tititi, quando começa Arão e Miriam a querer crescer muito, Deus dá logo embaixo, Deus chama e fala, ó, aí entra nessa passagem que nós lemos, do capítulo 12 até o versículo 9, e Deus dá um passo fora, tanto em Arão quanto em Miriam, e fala só, acaba o problema. O líder é Moisés, fui eu que escolhi, fui eu que decidi. Fica no teu lugar, meu. Tem coisa para você fazer. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pessoas nessa sala. Pode ter certeza, cada um de nós tem uma coisa para fazer na igreja. Cada um de nós tem uma coisa para fazer na obra de Deus. E o que você tem para fazer, eu não consigo fazer igual. O que eu tenho para fazer, você não consegue fazer igual. O que um tem para fazer, o outro não consegue fazer igual. Porque todos nós somos indivíduos. O que Deus te deu é para você fazer. Se você não fizer, Deus vai chamar outro para fazer. Mas Ele vai cobrar de você. Cada um o seu tempo. Cada um o seu ministério. Cada um a sua obra. A pregação da semana passada falou muito sobre isso. Cada árvore dá um tipo de flor. Tem árvore que você pegar da Europa e jogar na América, ela não vai frutificar. Ela não vai florescer. Porque é outro lugar, é outro terreno, é outra coisa. Então fica no lugar que Deus te deu. Que Ele te colocou, que Ele te plantou. Faz aquilo que Deus deu para você fazer. Ah, mas eu não sei o que Deus colocou para eu fazer, eu não sei o que eu tenho para fazer. Alguma coisa você tem, isso eu te garanto na Bíblia, na palavra de Deus. Se você não sabe, o problema não é de Deus, o problema não é na igreja, o problema é seu. Dobra o teu joelho e pergunta a Ele o que Ele vai te falar. Ah, mas aqui não tem espaço para eu fazer. Tem. Você não faz porque você não quer. Ah, mas aqui não tem espaço para eu florescer, aqui não tem espaço para eu crescer. Tem. Se não floresce, porque você não está sendo regado com a água que tem que ser regada. Você não cresce porque não está deixando o jardim. Como pegando o gancho na pregação da semana passada, você não está crescendo, não está florescendo, porque você não está deixando o jardineiro te regar. Cada um no seu quadrado. Miriam e Arão quiseram invadir o terreno de Moisés. Quiseram fazer algo que não estava na sua função de fazer. Tomou uma chamada de Deus. Não precisava, mas tomou uma chamada de Deus. Para nós concluirmos, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23 e 24. Gálatas capítulo 5. Versículo 22, 23 e 24. Vamos até o 26. Gálatas 5, do 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas, é como se Paulo fala assim, olha só, contra essas coisas não tem regulamento, não tem quantidade, não tem limite. Quer ser bom? Não tem limite para você ser bom. Não tem, não, aqui você não pode ser bom, aqui você não pode ser paciente, aqui você não pode ser manso. Não tem lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-se uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Assim como os problemas na família de Moisés, com Arão e com Miriam, começou com uma murmuração e cresceu alimentado pela inveja, os problemas na família
muitas das vezes, começam por causa de uma murmuração e crescem por causa de inveja. No início da aula eu falei que a igreja é composta de quê? De quê? A igreja é composta de quê, pessoal? Estava no início da aula. De quê? Bora alto, pessoal. Não vou ficar não. Famílias. Igreja é composta por famílias. Se você tem uma família onde os problemas começam com murmuração e são alimentados por inveja, quando você tem 10 famílias, os problemas vão começar pelo quê? Pelo quê? Fala, alto. Por murmuração. E vão crescer por causa de quê? Inveja. Inveja. A igreja, e aí quando eu falo a igreja, estou falando a igreja local, não a igreja de Cristo. A igreja de Cristo também, por consequência. A igreja sofre por causa de murmuração e por causa de inveja. Ah, minha igreja não é boa. Por causa da sua murmuração, por causa da sua inveja. Uma vez, na igreja que eu frequentava no Brasil, eu comecei a reclamar da igreja. E aí chegou uma pessoa e falei assim, ah, vou sair da igreja, vou para outra igreja. Por quê? Ah, porque o culto lá é ruim, porque o pastor não fala com nada, um monte de teologia errada e tal. E ele falou assim, e você está falando o que para mudar isso? Porque quando você vai para a igreja, você vai levar o seu culto. Se você vai para a igreja e sai vazio, é porque você entrou na igreja vazio e saiu dela vazio. Você levou o quê? O que você está fazendo para mudar isso? Qual a sua atitude? O problema não é a igreja. O problema não é o pastor. O problema sou eu, com a minha murmuração e com a minha inveja. Guardem isso no coração de vocês. Se a gente cortar a murmuração e cortar a inveja, a igreja vai crescer. Murmuração e inveja. O problema da família de Moisés começou com a murmuração lá do povo, lá de longe, não era nem a família de Moisés. Mas por que aquela murmuração foi alimentada? Pela inveja de Arão e de Miriam. Chegou ao ponto de Deus ter que intervir e dar um basta na situação. Corte qualquer tipo de murmuração. Olha para trás e vê o que Deus já fez. Não olha para a situação agora. Olha para trás o que Deus já fez e olha para o futuro que Ele vai fazer. Para trás Deus já abriu o Mar Vermelho. Para trás Deus já me tirou do Egito. Para trás Deus matou os primogênitos de todo mundo, mas salvou os inimigos da minha casa. Para frente Ele vai me dar a Canaã. Ele já falou, a Canaã é a terra que manda leite e mel. Para trás Jesus já morreu por mim. Para trás Ele já me salvou. Para frente eu vou morar com Ele eternamente. Isso tem que bastar, meu irmão. Se isso não basta na tua vida, sinto lhe dizer, nada basta. Um emprego melhor, um salário mais alto, uma casa, um carro, nada disso vai bastar. Se Jesus morrer por você e você morar eternamente com Deus não for o suficiente para você viver a sua vida, sinto lhe informar, nada mais funciona, nada mais basta. Segundo, inveja. Não inveja o teu próximo. Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu destino, cada um tem a sua obra, cada um tem a sua vida. Nós somos indivíduos. Dentro de uma família nós somos indivíduos. Você tem o seu papel, você tem a sua importância, você tem a sua função. Não olhe para o outro querendo a função do outro, não olhe para o outro invejando a importância do outro. Porque o dia que você tiver o que o outro tem, você vai ser infeliz. O dia que você tiver o que o outro tem, essa bênção vai se transformar em maldição. Miriam era profetisa, Arão era sumo sacerdote. Quiseram a liderança do povo, Deus vai lá e dá um basta nos dois. Não adiantou nada. Era melhor ter ficado como profetisa e como sacerdote. Que Deus abençoe em nome de Jesus.